Jovens e velhos santistas, estou aqui no estúdio da Santos FM para comentar assuntos importantes do Santos que vive a expectativa de trazer ao seu torcedor informações a respeito de novidades, contratações, deixar o elenco um pouco mais forte para a sequência da temporada. Lembrando que a Série B do Campeonato Brasileiro, o primeiro turno termina esta semana. Claro que alguns times estão com partidas atrasadas. De toda forma, a participação do Santos termina na sexta-feira, na partida contra o Sport, 9h30 da noite, na Vila Belmiro. E vivemos aquela contagem regressiva, né? Será que o Billy Arce será anunciado logo e poderá estrear na sexta-feira ou não? O Carille até tinha dito que ele precisaria de alguns dias, jogou em maio apenas, então está precisando ganhar ritmo. E outros nomes que pintam, né, no cenário, além daqueles jogadores que internamente podem, quem sabe, ajudar na sequência da competição. Vou falar sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este é um conteúdo em nome da 1xBet. É a 1xBet que está de volta aqui ao Canal 10, uma casa global de apostas que tem cooperação com grandes clubes, grandes ligas do mundo, presente não só nos jogos do futebol brasileiro, mas também do futebol internacional, onde você pode apostar nessas partidas, mas nos chamados esportes, os esportes eletrônicos, né, digitais, e também em outras modalidades, já que estamos em tempo de Olimpíada. 1xBet que tem grandes ganhos e pagamentos rápidos. E para participar da 1xBet é muito fácil. Você vai lá no link que eu deixo no comentário fixado deste vídeo, se inscreve na 1xBet e utiliza o meu código promocional, que é o canal 10SAlex1x, canal 10SAlex1x, para obter vantagens. Então não perca mais tempo, mostre que você sabe tudo de futebol e aposte na 1xBet, mas aposte com responsabilidade. Vamos à nossa rodada de palpites, reforçando aqui, né, o que nós dissemos no vídeo anterior sobre partidas desta terça-feira. Tem Copa do Brasil, tem também amistoso internacional. Nós temos jogos pela Copa do Brasil importantes, né? A partida das 8 da noite entre São Paulo e Goiás. O São Paulo é favorito. 9h30 da noite tem Botafogo e Bahia, um jogo mais equilibrado, né? Para sua aposta, você tem possibilidades com os dois times. E tem um amistoso internacional bem interessante, 8 da noite, Barcelona e Manchester City. O City tem jogado aí com os seus jovens especialmente, mas contra o Barcelona, vamos ver se o Guardiola contra o ex-time vai manter aí uma equipe alternativa, tá certo? Então, estes foram os palpites para a 1xBet. Eu aproveito neste começo de vídeo e peço para você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative as notificações, deixa o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. A respeito de negociações, né? Ontem até na live com o Henrique Farinha, na noite desta segunda-feira, falávamos da entrevista que o Galo deu à Transamérica, em que ele cita 29 negociações que foram abertas nesta janela de transferências, algumas que talvez sejam concretizadas nas próximas horas. Uma delas é do Wendel, um centroavante que até o nosso companheiro Wagner Frederico já tinha anunciado aqui o interesse do Santos nas redes sociais, no seu canal no YouTube, ele já tinha anunciado. Eu fui lá dar uma observada no vídeo desse jogador, que é um centroavante, mas com boa capacidade de movimentação, diferente do Furt, uma característica também diferente da do Bigode, que não é centroavante, que só está jogando de centroavante porque não tem mais condição de ser ponta, de ser meia, até pela idade. Seria um jogador de característica diferente, um negócio que, caso dê certo, o empréstimo até o fim do ano, caso dê certo, o Santos teria o passe fixado para comprá-lo adiante, né? 500 mil euros. Um jogador que está no Porto B, que nunca despertou o interesse da equipe principal do Futebol Clube do Porto. Então, aí reside uma dúvida, né? Uma restrição em relação ao porquê dele não ter evoluído lá em Portugal, não ter conseguido fazer parte da equipe principal. Mas é aquela história, para a Série B do Campeonato Brasileiro, que é um nível baixíssimo, talvez sirva, né? E se o Santos está tendo essa avaliação, quem sabe possa acertar como acertou com o Brasão. O problema do Brasão nunca foi técnico, né? Sempre foi a questão das lesões. A dúvida que existia se ele estaria recuperado dos problemas no joelho. Tanto é que quando chegou ao Santos tinha 11 jogos como profissional. Hoje tem mais do que isso. Tinha até uma convocação para a seleção brasileira principal pelo técnico Tite. Em relação ao Wendel é completamente diferente. O jogador que é da base do Flamengo, está lá
há um tempo em Portugal e nunca se destacou efetivamente. Fez os seus golzinhos lá pela equipe portuguesa, mas não ao ponto de chamar a atenção para ser elevado à equipe principal. Mas repito, é uma prospecção, é o que o Santos pode ter no momento. Não dá para imaginar qualquer negociação de grandes jogadores faltando 5 meses para terminar a temporada, sendo que em janeiro, na janela, né, você vai ter uma outra condição, inclusive do próprio Santos, enquanto vitrine para os jogadores. Muitos não querem jogar a Série B, o Santos tenta, mas é aquilo que eu sempre falo, não adianta o Santos querer e o jogador não querer, né? Então vamos ver se essa negociação do Wendel se concretiza junto com a do Billy Arce, enfim, goleiro que ainda está em pauta, um meia que está em pauta, ainda mais com a lesão do Juliano, né, e possivelmente alguma outra possa acontecer, a gente não sabe. Enquanto isso, enquanto essas negociações se desenrolam, o Fábio Carille tem que ir trabalhando com o que tem que dar chance para os meninos, dar minutagem para os meninos, como deu para o Jair, como deu para o Sherman, pode dar para o Souza, especialmente para o Miguelito, que é um jogador que a torcida pede uma oportunidade verdadeira, uma oportunidade decente, de ser titular, de começar um jogo, de fazer 5, 6 partidas com o time principal, para que se tenha uma real noção do quanto o Miguelito pode contribuir. Um outro jogador que também é alvo de muita discussão é o Wesley Patati. O Galo, nesta mesma entrevista à Transamérica, disse que as negociações que haviam em relação ao Patati, o interesse que havia de alguns clubes, essas negociações praticamente se encerraram, então o jogador não vai mais sair. Como o presidente Marcelo Teixeira até já tinha deixado claro que não ia vender o atleta por qualquer valor abaixo, a expectativa é de que o Patati seja novamente utilizado para não ficar essa má impressão de que ele foi afastado por causa da história do ônibus. Acho que essa penalidade ele já pagou, né? A postagem no Instagram. Trabalhar contra o próprio elenco, você tem um jogador jovem que tem velocidade, que foi artilheiro do Sub-20, né? Ele era o principal goleador do time Sub-20 do Santos, mesmo sendo um ponta. Ele precisa ser aproveitado, então não tem muita desculpa para na sexta-feira o Carille não colocá-lo, pelo menos no banco de reserva, como opção para a sequência da partida contra o Sport. Então, enquanto as negociações de atletas que vêm de fora estão sendo finalizadas, o Carille tem que se virar com o que ele tem em mãos. E não dá para desprezar o Patati. Não é nenhum super craque, não estou dizendo que ele é um jogador de seleção brasileira, mas é um jogador que pode ser útil, porque tem uma finalização interessante, tem velocidade, precisa tomar decisões melhores, né? A parte de tomada de decisão do Patati é o que prejudica mais. Mas isso também é o trabalho do treinador, né? O treinador não pode desistir do jogador, tem que fazer um trabalho individualizado, às vezes, com o atleta, né? Porque é muito fácil pôr para jogar e tal, se não fizer um trabalho individualizado com os atletas, especialmente os jovens, aí não tem como desenvolver um jogador assim, né? Ou pelo menos melhorá-lo, fazer com que ele seja útil à equipe. Então, até os reforços estarem à disposição, contratados e entrosados, por hora, reforço para sexta-feira, meus caros, o único que tem até segunda ordem é o Wesley Patati, tá bom? Reforçando que este foi um conteúdo em nome da 1xBet, eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.